Normalmente, quando você vê filmes antigos, quase nunca tem um personagem negro. A minha vida toda eu estudei como bolsista em escola particular. E quando eu não era a única negra, eu era uma das únicas. Uma turma de 30 alunos, normalmente eram 2 pessoas, assim. Então eu me identifiquei muito porque ele era meio que um estranho no ninho ali. E aí eu me vi muito nele, assim, durante a minha vida escolar. Porque ele era o único personagem que parecia fazer escolhas racionais. E, tipo, ele era o único que pensava direito, assim, em toda a situação. E, apesar de, tipo, alguns extremos de violência que é atribuído ao personagem, ele é, tipo, o personagem mais bem construído, assim. Os outros têm, tipo, ambições próprias bem vagas do que e o papel deles dentro do filme. Eu me identifiquei com o personagem principal pelo fato dele ser negro e também porque, diante de uma situação de sobrevivência, ele foi o único que manteve a cabeça no lugar para resolver os problemas que eles passavam, e mesmo com as pessoas não acreditando nele, tentando boicotar as ideias dele, ele agia com firmeza e conseguia manter todo mundo vivo, tipo, não se preocupando com o racismo ali implícito / explícito, né? Primeiro pelo fato dele ser negro e por estar naquela situação, sabe? De ser o único negro lá e de ter sido o herói e o cara que foi morto no final com um tiro na cabeça. All right, go ahead down and give him a hand. Let's go check out the house, man. There's something there. I heard a noise. All right, Vince, hit him in the head, right between the eyes. Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire. All right, Vince, hit him in the head, right between the eyes. Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire. O tiro na cabeça é muito, como eu posso dizer, ele representa alguma coisa, sabe? É muito forte pra gente, porque a gente sabe que a nossa comunidade ela tá morrendo muito com tiros na cabeça todos os dias. Eu tô indignada. Que isso? O cara morreu à toa, assim. Eu confesso que eu nunca tinha assistido esse filme. Eu confesso que eu tava meio esperançoso, né? Falei, nossa, finalmente uma pessoa negra não vai morrer no final do filme, né? Só que eu me decepcionei bastante, sacou? Tipo, falou, nossa, realmente nem no cinema isso acontece. All right, man, hit him in the head, right between the eyes. Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire. Como a gente vive numa sociedade racista, isso é quase uma representação da vida real, assim, do que acontece. Eu meio que já esperava que alguma coisa fosse acontecer com ele, porque o tempo inteiro no filme, ou ele era diminuído, por exemplo, em momentos assim que ele estava meio que liderando o grupo e tinha um outro personagem que não aceitava de jeito nenhum e tudo que ele dizia estava errado e tudo mais. Eu já esperava que alguma coisa fosse acontecer nesse sentido, assim. Mas eu fiquei muito indignada no final, porque
era para ele ser salvo, né? Quando eu finalmente pensei, ufa, não aconteceu nada, ele vai e morre. Oi? Ele basicamente sobrevive o filme inteiro fazendo tudo sozinho, tendo que cooperar com gente bem babaca, para no final ele morrer, tipo, do mesmo jeito que o zumbi morre. Um tiro na cabeça. Não era para ele morrer, ele não era um zumbi, ele era uma pessoa que precisava de ajuda, sabe? Mas os caras se enganaram e atiraram nele. E aí eu fiquei bem decepcionada. Eu acho que às vezes as pessoas às vezes não fazem nem de maneira consciente, mas, por exemplo, naquela situação do filme, os policiais iam encontrar todo mundo morto. E, claro, eram zumbis, mas pelo menos na nossa vivência de hoje, a gente vê que, por mais óbvio que seja que a pessoa não cometeu um crime, eles tentam dar um jeito de fazer a gente parecer culpado, ou esse tipo de coisa, né? Porque, poxa, metade da população é negra, mas se você for nas penitenciárias, a maioria ali é negro. Qual que é o problema? O negro comete mais crime? Pô, não. Eu acho que em várias situações as pessoas tentam passar a gente para trás. Pra mim, pelo menos, o filme ele mostrou bem isso, essa questão dos dois lados, sabe? Porque pra ele, tipo, ele era o único humano que tinha sobrevivido e precisava matar os monstros pra poder continuar vivo, que era o único objetivo dele. Só que, pelo outro lado, tipo, os monstros, tipo, queriam matar ele porque ele, na verdade, que era o monstro, e tava matando todo mundo que eles conheciam, sabe? Mas eles, ao mesmo tempo, encontravam desunidos, né? Isso é interessante, se pensar em termos, né, de organização social, né? Porque eles podiam estar juntos. Se uma coisa é diferente de você e você não entende, isso te afeta de alguma forma, com certeza você vai querer atacar e vai querer combater essa coisa. E é basicamente o que acontece, né? Em relação ao racismo, tipo a militância, essas coisas. Por isso que muitas das vezes, assim, eu ouço muito a galera falando que não se deve discutir racismo ou explicar racismo para brancos. Porque você só está perdendo tempo, porque a pessoa que não vive o que você viveu e não vai entender o que você está falando ali, ela simplesmente vai achar que você está errado, porque ela pensa diferente, ela tem um outro ponto de vista, e que é o que ela acha que é o certo, sabe? Então acho que isso tá bem presente, assim. Eu penso assim, não queria usar chavão, assim, né, clichês, mas por eu ser de muito tempo de movimento social, essa luta contra uma segregação entre nós mesmos é muito grande. Porque essa segregação tem uma função social com o enfraquecimento, né? Da classe, ou da categoria, ou do gênero, ou da raça. Qual recorte você quiser fazer. E muitas vezes a gente tem que enfrentar alguém que poderia estar junto com a gente, mas está reproduzindo um discurso, né? They can't bear to see their image. Eu penso nessa coisa de se ver, de autoimagem. Eu, por ter a pele mais clara, por muito tempo eu passei pelo processo de embranquecimento. Assim, mulheres com a pele mais escura também passam, só que às vezes esse processo ele tem um sucesso maior com a gente, né? A pele mais clara, a gente se sente mais tolerada, nunca aceita, né? Tolerada. E a gente passa por esse tipo de processo, né? Desde o relaxamento, né? Do alisamento capilar, até a maquiagem, fazer uma maquiagem que afinava o nariz com luz e sombra, né? E aí eu fico pensando o que é essa coisa de odiar a sua imagem, né? Isso é muito difícil. Muitas vezes eu tento explicar, eu vejo que a maioria das pessoas brancas que eu conheço, elas não entendem. Que é falar assim, olha, a gente aprende a se odiar. A gente aprende a não tolerar a nossa imagem, né? E aí a gente passa por um processo assim, de mutilação. Eu vejo isso acontecendo com várias
mulheres que são as divas, né? Que eu vejo isso acontecer demais, assim, nesse processo de embranquecimento. A gente sempre parece meio louca, né? O que é esse processo de embranquecimento? Que tá muito relacionado a odiar a imagem que a gente vê no espelho. Demorei muito para me identificar como negra e começar a perceber que certas situações não eram saudáveis, que eram preconceituosas e tudo. E quando eu olho para trás, assim, para minha adolescência, eu sempre fui a amiga feia. Aquela amiga que servia para... vai lá, conversa com aquele menino. Tipo, convence ele a chegar em mim, umas coisas assim. Eu, enquanto mulher negra, por muitos anos eu naturalizei. Eu fico pensando por quê? Por que demorou tanto eu tomar consciência? Uma vez uma amiga brincando falou assim, Simone de Beauvoir falou, né, que não se nasce mulher se torna, também não se nasce negra se torna. Você passa pelo processo de consciência, né, de existir enquanto mulher negra. E eu acho que faz toda parte do sistema, faz toda parte eu não ter a minha noção de identidade. E aí eu tá dividida, tá separada das outras mulheres negras. No meu caso, assim, em relação à imagem pessoal, acaba que a gente começa, assim, falando em relação a racismo, negritude e tal, a gente acaba assumindo certos estereótipos por serem exatamente esses pontos que são sempre atacados e são criticados, sabe? Então você pega no caso do cabelo, por exemplo, do black, sabe? Você pega essa questão do cabelo estranho que a galera fala, tipo, do cabelo de bombril que eles usam de chacota e acaba usando isso como uma forma de se impor mesmo, sabe? De mostrar que você não precisa ser igual a eles pra você, tipo, ser alguém digno, entendeu? Pra você se igualar, digamos assim. We're alive. Infected, yes, but alive. We're going to reorganize society. Do away with all those wretched creatures who are neither alive nor dead. Start everything all over again. And you want me to join? You can't join us. You're a monster to them. Why do you think I ran when I saw you? Even though I was assigned to spy on you, because I was so terrified of what I'd heard about you. You're a legend in the city, moving by day instead of night, leaving as evidence of your existence bloodless corpses. Many of the people you destroyed were still alive. Many of them were loved ones of the people in my group. I didn't know. We're alive. Infected, yes, but alive. Reorganize society. Do away with all those wretched creatures who are neither alive nor dead. Start everything all over again. Do you want me to join? You can't join us. You're a monster to them. Diversas vezes a gente vê que alguém que podia estar muito junto, que podia, sabe, ela tá reproduzindo uma outra ideologia, uma ideologia dominante, a maioria das vezes, né? No caso da movimentação social, eu acho que o que impede é que a gente tem um sistema disseminado, assim, incutido, né, na consciência das pessoas, daí naturalizado. E para o sucesso desse sistema funcionar, a gente tem que estar segregado. Porque se a gente estivesse junto, a gente fazer a transformação que a gente anseia, né? Se a gente tivesse junto, se a gente tivesse com a consciência do poder que a gente tem, porque a gente é maioria quantitativa, sabe? A gente fazia a transformação, a gente fazia uma revolução. Então essa segregação existe por um motivo muito específico, manutenção do sistema que a gente vive, que eu acredito que é um sistema opressor. Freaks! All of you freaks! Mutation! You're freaks! You're freaks! All of you freaks!
freaks. Mutations. Hold it. You're freaks. I'm a man. The last man. Robert. They were afraid of me. They were afraid of me. They were afraid of me. I didn't know. Eu acho que tem muita gente que tem medo de mim por ser negra e militante, por ter consciência, né, que eu sou negra, que eu demorei a ter essa consciência. A partir do momento que eu comecei a ter consciência e a me impor, muita gente tem medo de mim. Tem medo do jeito que ela vai falar comigo, tem medo das palavras que ela vai escolher. E em vários momentos eu acreditei, assim, essa pessoa tem medo de mim. Essa questão de silenciar, do apagamento e tal, assim, só é uma coisa que eu tenho percebido muito, pra mim tem ficado mais claro ultimamente, mais clara, acho que assim, mais na academia, sabe? Que, não só em questão a negritude e tal, assim, mas é que eu sinto que quando você entra, assim, pra universidade, quando você vira, um acadêmico, você precisa deixar, de certa forma, várias coisas de lado, assim, vários interesses pessoais, suas vivências, várias coisas que você queria trazer para dentro, você precisa deixar de lado para poder, abrir o espaço para poder adquirir todo aquele conhecimento que as pessoas acham que você deve adquirir, para só depois que você já faz parte daquele meio, você já compartilha dos mesmos conhecimentos, que você pode começar a ter opinião, começar a poder falar alguma coisa, sabe? Que isso ficou muito claro para mim no trabalho que eu tô fazendo, que eu fui pedir ajuda de um professor, que eu queria falar bem sobre essa questão mesmo, de apagamento e tal, de deixar a cultura do aluno de lado, assim, na universidade, principalmente de falar sobre negros, autores negros. E aí ele estava preocupado em saber qual que seria minha abordagem com esse trabalho. Se era uma coisa mais militante ou se era uma coisa mais acadêmica mesmo. Porque se fosse uma coisa mais acadêmica, eu teria muita dificuldade para poder fazer um trabalho válido, porque não tem ninguém que eu possa usar para citar, sabe? Para me dar um respaldo para eu poder criar. Eu sinto às vezes que eu me cobro muito mais para permanecer nesse ambiente do que pessoas brancas dentro da faculdade, sabe? Por mais que eu entenda algumas necessidades, eu me cobro muito de que, poxa, você chegou até aqui, você não pode deixar passar, você não pode deixar passar. Enquanto pessoas brancas que eu conheço dessa faculdade, meio que sempre acham que vai ter outra oportunidade, assim. Isso eu acho que tem muito a ver com a ideia de que a faculdade se abriu para as pessoas negras há pouco tempo, assim, tecnicamente. E pra gente branca, faculdade é uma realidade há muito tempo.